Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Caleb e hoje a gente está aqui para mais uma conversa, né? Vocês notarem, eu sumi aqui por um tempo, né? Fiquei ausente, mas aqui estou de volta, né? Foi um tempo, acho que um pouco difícil, eu parei para repensar um pouco também meu conteúdo, minha forma, né? Que eu estava produzindo. E aqui estamos nós novamente. E hoje eu quero trazer algumas discussões assim para você, né? Tá sempre eu acho que seguindo, né, essa conversa, esse diálogo assim que a gente tem promovido aqui. Eu acho que antes de a gente entrar num tópico, nesse tempo de pausa, eu fiquei pensando muito no tipo de conteúdo que eu quero trazer aqui para a plataforma, né? E eu quero trazer mais, acho que mais sobre uma forma que eu penso, como eu gosto de organizar minhas ideias, né? E não é algo muito usual. Eu acho que tentei trazer um conteúdo que eu olhei assim pra trás, eu acho que não estava representando tanto assim sobre mim, né? Eu acho que tem que lidar isso como uma escola constante, né? A gente vai aprendendo e evoluindo cada vez mais. E algo muito legal, algo muito interessante, eu quero trazer hoje a respeito da filosofia, mas não quero falar de filosofia necessariamente. Eu quero trazer, né, algo que a gente pode aprender. O tema principal do vídeo é a questão das narrativas e da internet. E uma coisa muito interessante que eu falei, do jeito que eu gosto de pensar, eu gosto sempre quando eu falar pra alguém que eu não sei o que essa pessoa, eu não sei o que você sabe. Para isso eu gosto de estabelecer algumas premissas, né, estabelecer algumas bases para eu construir a linha de raciocínio, né? Eu gosto de construir linhas de raciocínios um pouco mais complexas, não tão complexas assim, né, mas às vezes precisa saber uma coisa ou outra. E é muito interessante, eu comecei a ter esses insights, né, usando matemática, né? Vai ficando mais complexa, vai ser sempre das bases, né? A mesma coisa, a pessoa não entende log, a pessoa não entende log porque ela não sabe exponenciação direito, não sabe as propriedades exponenciais, e aí não adianta você aprender as propriedades do logaritmo se você não sabe exponencial, né? Aí as coisas não fluem, para saber exponencial, você tem que saber bem multiplicação, e no caso do logaritmo, você tem que saber um pouco de álgebra também. Então, muito essa questão das bases eu acho muito importante, né? Como eu falei, eu quero falar de narrativas e da internet. Mas um conceito que eu quero trazer para vocês, né? É um conceito bem interessante. Como eu conheci esse conceito, né? A gente estuda Marx, né? A gente estuda engenharia de produção, né? Eu estudei uma matéria de sociologia, a gente revê, né, algumas obras de Marx, em sociologia no ensino médio também, né? E eu tive a oportunidade de ler alguns textos, né, alguns capítulos de alguns livros que ele escreveu em fonte primária, né, e foi uma experiência assim bem interessante, né. Um conceito que eu estava lembrando aqui é que Marx ele se baseia bastante na questão da tese, da antítese e da síntese, né, que acaba que é um conceito que ele vai pegar de Hegel, né, que é um filósofo que ele usa muito para basear a sua filosofia. E assim, falar sobre Marx pode ser um pouco polêmico, não quer dizer que eu concorde com as coisas dele, mas tem coisas assim que são bem interessantes e tem que reconhecer ele como um grande intelectual, né, um grande pensador e sua devida relevância, né, respeitando tudo isso daí. Lógico, todo mundo é livre para discordar, tá? E seguindo aqui a narrativa, né, da dialética, é uma coisa muito interessante, que a dialética vai ter a tese, a antítese e a síntese, né? Vamos focar mais agora na tese e na antítese. O que é uma tese, né? Quando você tem uma ideia, né, você constrói essa ideia, uma afirmação, é essa ideia, né? E o que é a antítese, né? A antítese é uma posição contrária à sua tese. E é isso, né? Ele vai falar muito sim, você vai ter uma ideia e algo que vai surgir contrário a essa ideia o tempo todo. E vamos até estar elaborando aqui alguns exemplos, né, para pensar isso na dinâmica da internet. E essa questão da internet, eu acho que essa questão de tese e antítese faz muito sentido quando você começa a pensar no conceito das narrativas. E assim, narrativas é a forma que você conta uma história, né? Às vezes a gente pensa só no narrador, na historinha, mas às vezes vai muito além disso. Tem uma frase que eu vi uma vez, que eu não vou lembrar o autor aqui, mas vai falar assim, né? Toda história tem três lados, né? O meu, o seu e a verdade. E por que essa frase assim? Eu acho que essa frase vai significar muito que é narrativa, né? Eu acho que todo mundo, quando vê uma coisa, você é afetado por aquilo que você sabe, por suas ideologias, por sua visão de mundo, suas experiências passadas. E aquilo vai te afetar de alguma forma para você descrever aquilo. Você pode sim estar bem próximo, na verdade, né? Mas querendo ou não, quanto passa isso por você, você acaba pegando um viés, né? Mesmo que pequeno. Ele existe. E é uma coisa interessante que se você falar, mas eu não tenho viés, enfim, eu não tenho ideologia nenhuma. Então você falar que não tem ideologia acaba sendo uma ideologia. Isso que é muito engraçado. E isso é uma coisa muito engraçada, né? Que a gente tem várias coisas bem contraditórias assim no nosso dia a dia, que a gente escuta o tempo todo e a gente não para pra pensar, né? Igual aquela frase, tudo é relativo. Só que quando eu falo que tudo é relativo, eu tenho que partir de que essa frase é absoluta. Só que se essa frase é absoluta, nem tudo é relativo. Ou se tudo realmente é de fato relativo, então essa frase é relativa. Se essa frase é relativa, então existe uma coisa absoluta, não é? Enfim, um exercíciozinho de lógica, assim, bem legal, né? Ou aquilo, não é possível conhecer a verdade. Mas será que essa frase é verdadeira?
Enfim, algumas coisinhas aí pra gente ficar pensando um pouquinho, né? E assim, né? Na internet, seguindo aqui, né? Essa questão da narrativa, cara, é muito interessante quando você vai vendo as narrativas, né? Que são feitas, né? E as antíteses. E o legal da internet é que você vê isso de uma forma muito rápida. E tem várias situações que isso acontece, sabe? E no final a internet é todo mundo isso, né? Todo mundo tem uma narrativa, né? Todo tem os fatos, tem a realidade em si e um jeito que a pessoa vai querer vender essa história pra você. E assim, né, a gente tem que reconhecer que a gente tá vivendo isso, né? Que a gente tem que a internet passa toda essa questão das narrativas e que os fatos eles estão sendo enviesados, o cara tá te vendendo se ele tem um viés. Mas lembrando, não tô falando que isso é ruim necessariamente, mas você tem que saber que a narrativa ela vai tornar um viés, né? Ela vai enviesar uma coisa. Eu acho que um exemplo muito interessante, né? Que a gente vê muito isso é a questão da faculdade. E simplificando bastante a realidade, né? Tese seria aquela questão, que faculdade é aquela coisa imprescindível, principalmente, enfim, umas pessoas, né, da década de 80, 90 falavam muito até dos anos 2000, e aquilo era uma tese, era uma ideia que tinha suas razões, suas questões lógicas envolvidas, só que vamos colocar aí, né, de uns anos pra cá, a gente viu muita gente falando, ah, a faculdade não é importante, não é preciso de tanto, e essa é a antítese, né? Você teve essa ideia que a faculdade é importante, chega esse cara aí que vai falar com a antítese, né? Só que no final, assim, são duas ideias diferentes, né? E as duas têm vieses, tem questões que a gente não compreende, né? Por que será que essa pessoa acha que a faculdade é algo muito importante? Por que será que essa pessoa não acha que ela é muito importante? Será que, às vezes, a antítese, ela pode... Às vezes, será que essa pessoa fez uma faculdade e se frustrou? Ou, enfim, né? Tem uma série de questões que a gente pode estar levantando porque isso acontece, né? É interessante que Hegel vai falar, né? Que você junta a tese e a antítese no final você tem a síntese, né? Você tem elemento das duas, mas uma coisa totalmente nova. E aquilo começa a ser a tese dominante, né? E às vezes a gente viu isso, a gente viu, pô, tem essa tese e tem essa antítese, né? Mas o que será que a gente consegue pegar, juntar essas duas e criar algo novo que ainda assim é relevante, né? Que faz sentido, mas não está ligado a nenhuma das duas, tem elemento das duas, mas necessariamente concorda com elas, né? E eu acho que parte do nosso processo também é de estar pensando nisso, de estar pensando como a gente pode absorver isso, né? Criando isso pra gente, abstraindo isso pra gente e tá criando as nossas sínteses, né? Tá criando aquilo que faz sentido para nós, né? Baseado na nossa visão, baseado no que nós sabemos. E isso, cara, é algo fenomenal. É algo que assim, quando você começa a entender, você começa a abrir muito seus horizontes. Até mesmo quando você me vê falando aqui, eu tenho uma ideologia. Eu tenho aquilo que eu acredito, eu tenho minha visão de mundo. Sabe? Ninguém tá isento disso. Agora, como você pode pegar, às vezes, para você, o que eu tô falando pode ser uma antítese. Às vezes eu posso estar concordando com a sua tese. Você já acredita, né? Eu não sei qual é a sua visão. Mas eu acho que às vezes é você tá sendo exposto nessas coisas e poder estar criando suas sínteses, tá criando suas próprias ideias. Às vezes está entendendo, às vezes, o outro lado, né? Por que tal pessoa fala sobre isso, né? Eu diria que isso é uma breve introdução, né? Sobre esse tema do mundo das ideias, sobre essas narrativas, disputas aí. E eu espero, né, que vocês achem isso interessante, né? Que, enfim, se concordem ou não comigo. Vamos fazer, né? Vamos tentar fazer uma troca aí, sessão de comentários, tá? Criando teses, sínteses, antíteses, tudo relacionado aí. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. É um prazer muito grande estar gravando esse vídeo depois aí, praticamente de um mês. Eu tô muito feliz aí. E até a próxima, galera. Valeu. E, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like lá. É isso aí, galera. Valeu.